bem, muito boa tarde. Nós temos a grande satisfação de dar início a esse webinar, que é fruto de um esforço conjunto de várias entidades. Nós temos a satisfação aqui, depois o Fernando Marcato, sócio da Goa Associados, vai apresentar as várias pessoas. Nós temos a satisfação de contar com o prefeito Duarte Nogueira, prefeito de Ribeirão Preto, prefeita Paula, prefeita de Pelotas, que muito nos honram com a presença aqui. E nós estamos promovendo esse webinar para fazer uma soma de esforços no sentido de apoiar as prefeituras naquilo que for necessário para acelerar a construção de hospitais de campanha. E, naturalmente, ouvir os gargalos, as necessidades de outros pontos que um grupo de profissionais pode prover. É nesse sentido que a Goa Associados fica muito contente, muito honrada de poder participar desse esforço conjunto, que naturalmente não termina nesse webinar. A gente gostaria, com a discussão aqui, saber como podemos ajudar mais. Em particular, como podemos difundir o manual que foi elaborado para a aceleração da construção de hospitais de campanha, e que é um início de um esforço conjunto no sentido de combater a pandemia e vencer essa crise. Muito obrigado, tenho certeza que teremos uma excelente discussão nesse webinar. Obrigado, Gessner. Eu queria passar a palavra agora ao Pedro Saad, que é quem lidera o World Observatory, que é uma organização voltada para tratamento de assuntos humanitários, de relações internacionais, com vínculos muito próximos à ONU, e que, juntamente com a Goa Associados, com a CGLA, organizou este manual de boas práticas e de dicas para a estruturação de hospitais de campanha nesse momento de crise. Pedro, por favor. Obrigado, Fernando. Boa tarde a todos. Bom, a World Observatory tem isso como missão, então, pegar informações mais complexas, esses desafios de comunicar, capilarizar a informação e transformar esse material mais técnico em informação que chegue na ponta. Então, a ideia foi desenvolver um guia, é um início da nossa contribuição no enfrentamento da crise. Então, o guia se chama Estratégia para Governos Estaduais e Municipais Otimizarem Infraestrutura Hospitalar para o Tratamento da Covid-19. É um guia de 59 páginas, está dividido em 5 capítulos, mas que essencialmente estão apoiados em 3 pilares. O primeiro pilar, que foi coordenado pelo Dr. Paulo, da Univas, que está com a gente aqui na webinar, tem como intenção dar dicas e informações para o gestor público, para o diretor de hospital, melhor preparar as unidades de saúde para o recebimento dos doentes. Então, são na verdade, aconselhamentos rápidos que podem fazer a diferença no momento do pico da pandemia. A segunda parte, que foi coordenada aqui pelo Fernando Marcato, sócio da GO, que tem como intenção trazer a parte jurídica, como o gestor público pode adquirir e fazer o requerimento de bens. A terceira parte, que para a gente foi um desafio enorme juntar, foi pesquisar e apresentar os principais fornecedores no Brasil. E agora a gente está levantando, fazer a diferença, alguns fornecedores internacionais de materiais essenciais para o enfrentamento da crise. Então, esse foi o primeiro momento, a intenção trazer isso num guia e conseguir que ele chegasse até a ponta. A gente mapeou os secretários de saúde, mas hoje a gente teve a feliz notícia que o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, aqui a gente tem um dos nossos colegas participando, o Richan, aí eu já aproveito para agradecê-lo, eles vão distribuir para todas as secretarias de saúde do país. Então, acho que para a gente que trabalhou no projeto, é uma felicidade ver que o guia está chegando na ponta. Só para fechar minha fala, tem outras 2 iniciativas que a gente está encabeçando. A gente está criando uma plataforma
junto com a empresa Atos e com a ONU, para juntar essas secretarias de saúde e prefeitos com grandes doadores e também os fornecedores principais. Então, uma espécie de marketplace, onde a gente faz o matchmaking entre eles. E a terceira ação, a gente tem mobilizado algumas redes de hotéis para que eles ofereçam os hotéis para atender as equipes médicas e também pessoas com fragilidade que não tem como fazer a quarentena em casa. Então, esse é o início do nosso esforço e está aqui à disposição para tirar qualquer dúvida do manual. Muito obrigado, Pedro. Eu queria passar, então, a palavra agora ao nosso outro parceiro, Anand Hemnani, que é vice-presidente, na verdade, presidente da CGLA, que é o principal fórum internacional de infraestrutura, atuando não só nas Américas, como em todo o mundo, e que, além de agregar o conhecimento técnico, nos permitiu uma grande capilaridade na divulgação e difusão desse manual. Então, foi um match muito importante contar com a CGLA para ajudar a sensibilizar também a iniciativa privada, em função dos contatos que a CGLA tem, para se engajar nessa iniciativa. Anand, por favor. Marcato, Gessner, Saad, antes de mais nada, é uma honra estar participando com vocês nessa iniciativa. Senhores prefeitos, senhores secretários de saúde, nós nos encontramos aqui num momento absolutamente crítico, não vou refrisar o óbvio, mas o projeto do guia, os dois projetos que o Saad acabou de comentar, são projetos essenciais, são projetos que precisam sair do papel e realmente serem implementados ontem, não amanhã. Tá todo mundo careca de saber a necessidade imediata de implementação de tudo isso. Do nosso lado da CGLA, a gente sempre focou em infraestrutura globalmente, e a nossa intenção aqui é dar uma capilaridade maior para que cheguem nos doadores, nos financiadores. A gente chama dos 3 Fs, né? Primeiro são os fornecedores, não só os brasileiros, como os fornecedores globais. A gente vai precisar mobilizar uma cadeia de valor monumental, pois os hospitais de campanha são uma parte do processo, os equipamentos e a logística desses equipamentos são uma segunda parte, então fornecimentos, os financiamentos e, por último, os facilitadores. E aí cai toda a cadeia logística, cadeia de manutenção, etc. Do nosso lado, a gente tem feito um benchmark de tudo que está sendo feito em alguns países, especialmente nos Estados Unidos, pelo Army Corps of Engineers, e a gente gostaria de poder compartilhar com vocês as melhores práticas de implementação para que a gente consiga encurtar o que a gente puder no tempo de implementação do que a gente precisa fazer aqui no Brasil. Contem conosco, é uma honra estar com vocês, e estamos juntos. Muito obrigado pela sua oportunidade. Ana, muito obrigado. Eu queria agora, então, passar a palavra à prefeita Paula Mascarenhas, de Pelotas, para que ela possa nos contar como o município de Pelotas está enfrentando essa crise. E também, eu acho que o objetivo desse seminário, como o Gessner pontuou no início, é que a gente possa ouvir quais são as demandas específicas que os municípios têm, porque às vezes a gente está focando de um lado, mas a demanda está do outro. Então, poder comunicar agora, especialmente através da tecnologia, com prefeitos tão importantes e lideranças regionais tão importantes, é fundamental para que a gente possa aperfeiçoar esse guia. Prefeita Paula, muito obrigado pela sua presença e seu tempo. Obrigada, Fernando. Eu que tenho que agradecer a oportunidade de conversar com vocês todos, cumprimentar o meu querido amigo, prefeito Duarte Nogueira, e a todos vocês que representam essas entidades que se preocuparam em atuar desde o início desse processo todo e nos brindaram aí com esse documento, né, com essas estratégias, aí, essa sugestão de estratégias que tem sido muito útil para nós aqui em Pelotas e certamente pelo Brasil afora. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês. A gente tem acompanhado aqui, em Pelotas, a gente tem seguido, né, bastante de perto esse guia e ele está nos ajudando muito. Assim, só para contextualizar um pouquinho, Pelotas é uma cidade de 350 mil habitantes e é polo de uma região
polo da Zona Sul do estado do Rio Grande do Sul, que atinge em torno entre 800 mil e 1 milhão de habitantes. É um polo de saúde, é um polo comercial e é um polo educacional também. Então, nós temos aqui na cidade, para orgulho nosso, e nesse momento mais do que nunca, algumas universidades, temos 2 cursos de medicina, alguns cursos de enfermagem, de farmácia. Então, temos um sistema de saúde que atende a essa população toda regional. E dentro da universidade, a Universidade Federal de Pelotas, o destaque agora, nesse momento, vai para a Universidade Federal de Pelotas, a Universidade Católica de Pelotas, que é privada, mas tem um perfil comunitário, que tem os seus cursos de medicina e pesquisa também nessa área, especialmente a Universidade Federal, e que tem nos auxiliado muito. Nós temos, por exemplo, um curso aqui, um centro de epidemiologia, que é referência mundial e que está nos ajudando muito de perto a encontrar os caminhos. Inclusive, o Centro de Epidemiologia foi recentemente citado pelo ministro Mandetta, porque está começando uma pesquisa que acho que vai ter uma importância muito grande para todos nós, para o Brasil inteiro, para o Rio Grande do Sul, mas não só porque a USP vai também levar essa pesquisa para o resto do país, que é de testar as pessoas, fazer uns testes rápidos para a gente descobrir com uma maior agilidade o número realmente de infectados e a velocidade do avanço da pandemia no nosso território. Então, vão ser 4.500 pessoas que vão ser entrevistadas a cada 2 semanas, chegando no total de 18 mil pessoas entrevistadas, para que se tenha essa noção e se possa, a partir desses dados, a gente fazer um planejamento mais de acordo com a realidade, porque a grande angústia, né, no que nós estamos vivendo é a incerteza, é a insegurança que todos têm, a dificuldade de prever exatamente o que vai acontecer. Então, aqui em Pelotas, nós temos alguns hospitais públicos, né, 2 deles ligados a essas universidades, e definimos lá ainda no mês de fevereiro, quando fizemos o plano de contingência, um desses hospitais como o hospital referência no tratamento do Covid-19, com o hospital que vai, claro, ter leitos de enfermaria e de UTI, é a primeira referência. Conseguimos ampliar o espaço desse hospital com o apoio de um outro hospital que é contíguo a ele, que é a Santa Casa, e estamos aguardando os equipamentos que foram anunciados pelo governo federal. Nós pedimos mais 20 equipamentos de UTI aí para esse espaço. E temos um outro espaço que seria uma UPA, uma unidade de pronto atendimento que estava pronta aqui em Pelotas e que ia ser, mas não tinha sido inaugurada ainda, onde nós vamos fazer, como já entramos na fase de mitigação do vírus, da pandemia, nós vamos fazer lá então nessa unidade um centro de atendimento à síndrome gripal. Todas as pessoas com suspeita, com síndrome, qualquer tipo de sintoma gripal, vai ser encaminhado para esse espaço, onde nós teremos a UTI pediátrica, alguns também leitos de enfermaria. Ela pode se transformar também numa grande UTI. A gente tudo depende, e aí já entro em seguida na questão dos desafios, tudo depende dos equipamentos que nós vamos conseguir. Mas temos espaço para fazer lá mais uns 30 leitos de UTI. E estamos também trabalhando junto a um hospital privado para que a gente possa fazer nesse hospital privado uma grande UTI também, ampliando ainda mais os leitos. Temos a ideia também, já está organizado o planejamento, né? Não se executou um hospital de campanha na frente desse centro, nesse espaço que é a UPA, e que vai ser o Centro de Atendimento à Síndrome Gripal, um ginásio que vai se transformar no hospital de campanha e que tem um outro espaço ao lado, que também, no caso da gente precisar ampliar, também poderá ser ampliado. A gente tem feito triagem de pacientes nas unidades básicas de saúde, em unidade de pronto atendimento, para evitar justamente o contato de pacientes com suspeita de coronavírus de outros pacientes. Então, por exemplo, no pronto-socorro, pessoa com síndrome gripal, qualquer sintoma gripal, já nem entra no pronto-socorro, é triado na frente e vai ser encaminhado para um desses locais, caso haja necessidade de tratamento. Ou então vai para a quarentena, para o isolamento em casa. A grande questão aqui, estamos contando com o apoio de uma grande rede da iniciativa privada.
essa questão da construção das redes, né? Porque muita gente querendo ajudar, o espírito de solidariedade é muito grande, mas acabam que são muitos movimentos esparsos, né? A gente está, então, com esse desafio de criar uma única rede de colaboração, né? De doação, tanto de recursos né, financeiros para aquisição de equipamentos, quanto de todos os tipos de material para a gente distribuir, né, alimentos, enfim, para as comunidades mais carentes. A gente está criando com um grupo, com o auxílio da tecnologia, né, um grande portal para que as pessoas possam se conectar e fazer essas doações. E também com o apoio da iniciativa privada, buscando essa questão dos fornecedores, né? Nós precisamos de testes rápidos nesse momento para poder identificar as pessoas confirmadas, né, e separá-las, né, garantir o seu isolamento, a sua quarentena, também para poder aplicar nas equipes médicas, e vamos também, enfim, estamos precisando muito, obviamente, de respiradores, porque temos todo esse planejamento de ampliação dos leitos de UTI, mas dependem da questão dos respiradores. E aí eu vou entrar numa outra, para encerrar, não sei bem o tempo que eu tenho, então vou encerrar por aqui, depois, se for o caso, a gente volta. A universidade, o mesmo Centro de Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas, produziu uma ferramenta que nos permite ter uma ideia a partir daquilo que a ciência já confirmou em relação ao coronavírus. Então, o tempo de hospitalização até a alta, ou até o tempo de UTI até a alta, ou o tempo de UTI até o óbito. A partir desses dados, e também a partir da definição das medidas restritivas do município, nós temos várias medidas, nós adotamos, já emitimos 7 decretos aqui, o comércio está fechado, por exemplo, enfim, podemos falar sobre isso se for interessante, mas a partir da determinação das medidas restritivas e do tempo de duração dessas medidas, essa ferramenta nos permite determinar em que momento nós vamos viver aqui em Pelotas o pico da epidemia. E isso, o que significará esse pico? Né? Dependendo, então, se for agora, por exemplo, se amanhã eu eliminar as medidas restritivas e nós tivermos um pico daqui a 15 dias, eu já sei mais ou menos quantos leitos de UTI eu precisaria e quantos leitos de enfermaria. Se, ao contrário, eu segurar as medidas restritivas até o final de abril, algumas outras até o final de maio e outras ainda, digamos, até o final de junho ou julho, eu posso levar para mais adiante o pico da epidemia aqui. E aí eu vou ter um outro número em relação a leitos, necessidade de leitos de enfermaria, necessidade de leitos de UTI, e isso nos permite jogar um pouco com essas questões, porque a gente também tem uma pressão, obviamente, do setor produtivo, a economia tá muito abalada, e eu tenho dito que não existe uma dicotomia entre saúde e economia. Se a gente viver o que alguns países, né, europeus estão vivendo, a economia afunda junto, né? Não existe uma opção entre economia ou saúde. Nós temos que buscar os melhores caminhos para essa crise sanitária e depois buscar os caminhos para reconstruir a economia, que obviamente vai ser muito afetada. Então, mas essa pressão, né, da sociedade, do segmento produtivo, empresarial, a gente tem mais condições de responder a ele com essas previsões e também de nos estruturarmos. Por exemplo, eu tenho ideia de que se eu conseguir empurrar o nosso pico lá para agosto, eu vou precisar de em torno de 170 leitos de UTI. É um grande desafio esse, é um enorme desafio. Mas se fosse agora, eu precisaria de 250, por exemplo. Então, e a gente fica com esperança de que lá em agosto alguns municípios brasileiros já tenham vivido o seu pico, então a gente vai ter mais tempo, claro, para buscar na aquisição, buscar fornecedores e tudo mais, e ao mesmo tempo talvez a pressão esteja menor em alguns estados, em alguns municípios, e a gente tenha condições de receber mais equipamentos. Enfim, é um processo complexo, inusitado, nós não temos a experiência, né? A própria medicina está aprendendo a entender como é que funciona esse novo vírus, e então é um momento difícil para todo mundo, de muita insegurança, mas eu acho que a gente tem que ter serenidade, e esse tipo de compartilhamento de experiências,
de ideias, esse tipo de rede de apoio e de colaboração entre tantas entidades, nos dá um alento, né? Nos mostra que não estamos sozinhos, que a gente tem muito para trocar, muito para aprender juntos e para passar por isso com o menor sofrimento possível. Prefeita, muitíssimo obrigado. Eu acho que é só essa experiência de Pelotas e essa parceria com a universidade é incrível, ela precisa ser divulgada, até porque acho que a senhora chamou a atenção para uma questão que os picos podem ocorrer em momentos distintos no país. Então, um município que já tenha passado pelo pico, ele pode ajudar com outros municípios, né? Na verdade, com essa grande rede, e eu acho que seria importante a gente, logicamente, se for possível, divulgar essa tecnologia que já foi desenvolvida aí no município para que a gente possa replicar para outros municípios, né? Certamente a universidade vai levar essa mensagem à Universidade Federal de Pelotas, né, que detém os direitos, certamente eles estão terminando, né, de criar essa ferramenta, é uma coisa muito nova mesmo, mas me foi apresentada ontem e acho que ela pode ajudar muito, sim, o Brasil inteiro, e certamente vai ser compartilhada com os municípios que se interessarem. Bom, prefeita, muito obrigado. Eu queria, então, passar a palavra ao prefeito Duarte Nogueira. Prefeito, muito obrigado pela sua presença. A gente sabe que a agenda de todos está lotada, mas a gente espera que esse webinar possa não só ajudar Ribeirão, mas todos os demais municípios aí do país. Obrigado mais uma vez. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Gessner. Obrigado pelo convite, caro amigo. Cumprimentar mais uma vez a minha colega, a prefeita Paula Mascarenhas, prefeita de Pelotas, os demais convidados e participantes que já falaram, que ainda vão falar. Dizer da alegria de encontrar o Hugo Marques da Rosa. Nós fomos secretários de Estado juntos há um quarto de século atrás, há 25 anos atrás. Ele era secretário de Recursos Hídricos, Obras, do governo do Estado Mário Covas, e eu era secretário de Habitação. Nós éramos teens, ainda não tínhamos chegado na faixa dos 40, né? E agora a gente já está mais maduro e quase já chegando aí na faixa do grupo de risco, né? Então temos que nos preservar nesse momento de distanciamento social e cuidado maior com os nossos idosos. A Organização Mundial de Saúde não tem uma regra definida para a oferta de leitos. O que se tem é que a média mundial de 3,2 leitos para cada 1.000 habitantes. Para a América Latina e Caribe, ele é da ordem de 2, né? Aqui em Ribeirão Preto, assim como em Pelotas, por sermos já um polo avançado de saúde, 6 faculdades de medicina, USP, etc., nós temos aqui 2.500 leitos para 703.000 habitantes. Então, são 3,6 leitos para cada 1.000 habitantes. Então, vai até uma certa oferta. No entanto, nós sediamos a região metropolitana. Então, não são só os 703.000 habitantes de Ribeirão Preto, mas 1.720.000 habitantes de 34 cidades que compõem a região metropolitana como um todo. Há uma organização estabelecida por nós desde o começo das ocorrências do Covid. Criamos um comitê técnico de contingência. Quem coordena esse comitê é o nosso secretário de Saúde. Dele participa o superintendente do Hospital das Clínicas, o Benedito Fonseca, que é o epidemiologista que representa a nossa região junto ao órgão estadual análogo, que era coordenado pelo Davi Wipp, agora a doutora Sato, quem está coordenando. E hoje, exatamente no dia 2 de abril, o planeta todo vai superar 1 milhão de contaminados de Covid-19. Já passamos de 50 mil mortes. O Brasil superou 7 mil contaminados, 252 mortes. O mundo está com uma letalidade de 5,11%, o Brasil 3,59%, São Paulo caiu de 7,7% para 5,5%, dado aquele desvio padrão do Hospital Santa Maggiore, e Ribeirão Preto está com 54 casos confirmados, apenas um óbito, graças a Deus até agora, ou infelizmente um óbito, 1,85% de letalidade. Qual que é a orientação que o manual de vocês oferece? Ou seja, para cada receita, você tem uma contextualização do cenário local.
Como nós já temos uma relativa oferta de leitos hospitalares, nós temos aqui que fazer a transição entre a fase de contenção para a fase de mitigação, que nós estamos já entrando nela. Então, nós fizemos, junto com o Comitê Técnico de Contingenciamento, o esforço para baixar a curva, para não sobrecarregar e colapsar o nosso sistema de saúde, que até agora está tranquilo. Nós não optamos por fazer hospital de campanha, nós colocamos na frente da nossa unidade de pronto atendimento, da nossa UPA, que ficou referenciada para o coronavírus, um pré-atendimento para poder selecionar os casos leves, médios e graves. E hoje nós fechamos o primeiro dia já com essa infraestrutura já em funcionamento. Tivemos 109 pacientes, 11 na faixa etária pediátrica e 98 adultos. Desse total de 109 indivíduos, apenas 2 adultos e uma criança que ficou retida em observação. Os demais foram liberados para voltar para casa. Então, nós ainda não estamos na fase mais aguda da severidade da doença. E esperamos não chegar nela, porque nós estamos fazendo um esforço grande de distanciamento social, de quarentena, antes de ter que chegar no lockdown, que até agora não foi necessário chegar. O Estado de São Paulo tem a data de 7 de abril próximo para manter a quarentena e vai se analisar até o final dessa semana se estica ou até quando se estica, que data essa questão. O que nós fizemos? Nós pegamos o nosso polo tecnológico, temos empresas de tecnologia que se uniram dentro de uma cadeia de produção para começar a testar, ou seja, testar testes rápidos. Nós temos à disposição, se necessário, 150 testes, 250 até 500 testes por dia, rápidos, à nossa disposição. A Secretaria de Saúde investiu R$500 milhão, mais a iniciativa privada está ajudando nessa questão. Estamos abrindo leitos de retaguarda, mais 10 dias abrimos 30 leitos no Francisco de Assis, o HC, outros 40 leitos também de UTI, e com isso nós vamos poder fazer esse controle entre desinternar pacientes em leitos de média e alta complexidade para retaguarda e abrir novos leitos de UTI, havendo a necessidade. Nós temos agora uns 50 leitos de UTI já desocupados para, numa eventual subida de curva de necessidade de usá-los, já ter eles em pronto atendimento. Com isso, eu acho que, além de ficar atento ao que vai acontecer, porque nós estamos aqui tentando fazer um exercício de futurologia para ver qual vai ser a nossa demanda lá na frente e quais as demandas em relação a cada severidade para o atendimento assistencial de saúde. Então, o que nós precisamos agora é aprimorar a triagem, e o teste rápido nos oferece essa rapidez para decidir, para poder, com isso, otimizar recursos humanos, otimizar os nossos insumos e, portanto, também os nossos recursos. Preservar ainda mais, com muito cuidado, os nossos idosos, manter as crianças ainda sem ir para as escolas, porque eles são menos suscetíveis a ficar combalidos na eventualidade da contaminação, mas eles são agentes de transmissão patogênica da doença para a sua família, inclusive para os seus avós, e seja lá quem for. Então, o que nós estamos aqui, nesse momento, trabalhando, é evitar com que essa curva de contaminação suba e, portanto, os casos mais graves venham a aparecer e procurando trazer menos sofrimento para a população mais carente. Então, nós abrimos no nosso site da Prefeitura, na primeira página, as doações, abrimos os voluntariados por faixa etária, por horário disponível, para começar, de fato, a mitigar as etapas dessa crise que virá. A primeira é a crise sanitária e, já por consequência, a econômica e a social. Já estamos com o olho nas receitas de transferências do Estado e da União em declínio. Nós já estamos perdendo, de março para abril, alguma coisa na ordem de R$10 milhões em R$36 milhões ou algo mais do que isso, ou seja, uma média de 25%, o que não é pouco. E, portanto, nós vamos ter que entrar agora num regime de mais austeridade, mas, ao mesmo tempo, tendo que colocar a ativação na economia. Então, todos esses recursos que o ente federal, que é o único que tem essa característica de emitir moeda
lançando na frente os títulos públicos, estados e municípios não podem, a gente não pode abrir mão. E contar com o apoio, enfim, de todos os profissionais da área médica e também com a compreensão da população nesse momento de contenção do contágio e de distanciamento social. Perfeito, muito obrigado esse importante depoimento. Novamente, é muito interessante ver como cada município está se preparando e em momentos distintos. Acho que isso é fundamental que saibamos, porque isso ajuda a programar as ações, né? Eu queria, então, rapidamente passar ao Richan, que representa o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que colaborou com o guia junto com a FNP, para que ele possa nos contar um pouquinho como está a situação. Boa tarde a todos, né? Agradecer o convite, assim, até pegando na fala da prefeita Paula, do prefeito Duarte, a gente vê essa união em busca do objetivo comum, né? Que é esse enfrentamento e essa dificuldade que a gente tem vivido. E nós, enquanto um conselho que representa os 5.570 municípios, nós vimos aí duas realidades, com uma certa estrutura, né? Então é só aprimorar e organizar essa rede. E nós temos a grande maioria dos municípios brasileiros que não tem essa estrutura, onde o que predomina é a questão da atenção básica. E esse trabalho que a gente vem fazendo também com eles para esse fortalecimento. E o objetivo maior é esse achatamento da curva. Nós sabemos que o sistema ele não comporta, então quanto mais a gente protelar isso, então é um trabalho que a gente vem fazendo, né? E utilizando dessas parcerias, essas iniciativas para ajudar esses municípios. Uma outra preocupação também é com relação à EPI, entendeu? Que a gente já está com falta, vários municípios com dificuldade de aquisição, e aí já nem é só a questão financeira. Então, além da financeira e os problemas que a gente sempre teve, os desafios que nós sempre tivemos no setor de saúde, principalmente no público, no SUS, eles não deixaram de existir. Então, a demanda por saúde, ela continua. Então, esse trabalho da gente fazer esse equilíbrio entre o impacto econômico e o impacto sanitário, então esse é um desafio que a gente tem abordado e trabalhar essa conscientização dos gestores. O CONASEMS tem feito esse trabalho diariamente, citando, né, a questão do guia. Ele vai ser de extrema importância para os municípios para ajudar, e nós estamos também trabalhando com a troca de experiência entre os municípios para um se solidarizando e um está ajudando o outro. E agora acho que a hora também que a gente tem trabalhado é a questão da visão regional. Então, nós sempre, historicamente, a centralização dos serviços de referência são em municípios polo, e isso hoje a gente vê essa falta de assistência nos municípios menores também. Então, nessa pandemia, como vai se dar transporte, como vai se dar esse cuidado, a própria questão da estrutura, e volta a falar a questão de EPI, de equipamento. A prefeita Paula citou a questão de respiradores, então é um problema nacional, entendeu? De não tem nem fornecedor. Então, essa é uma preocupação para a gente olhar e adaptar o Parque Fabril, a questão das indústrias, para atender essa necessidade. Então, assim, a gente agradece essa parceria, né? Se coloca à disposição para esse trabalho. Não é fácil, e o nosso objetivo é, quanto mais a gente conseguir, né, prorrogar esse pico, e assim, o CONASEMS também já colocar à disposição, e a prefeita Paula pode estar passando para a Universidade de Pelotas com relação a essa plataforma, né, esse sistema para a gente disponibilizar para todo o país, sendo possível. Eu acho que vai ser de grande valia para a gente enfrentar, ainda mais numa escassez de equipamento, nessa dificuldade de compra, principalmente de respirador e questão de leito de UTI, para que a gente possa, de forma organizada e ordenada, fazer um remanejamento. A expectativa é que não haja o pico em todo o país de forma simultânea, mas de acordo tanto por regiões, por estados, e dentro dos estados também em municípios diferentes. Então, que possa ser feito esse remanejamento para a gente trabalhar numa redução de dano aí
ser menos prejudicial para a população. Xia, muito obrigado pelas suas palavras. Eu queria, então, passar a palavra ao Dr. Paulo Saad. Ele é professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco e é uma liderança na região de Petrolina e vem coordenando aí esforços e foi um dos autores do nosso manual. Puder contar um pouco quais as medidas estão sendo tomadas aí na perspectiva médica para o enfrentamento dessa crise, em especial para a adaptação dos hospitais. Paulo, obrigado pela presença. Boa tarde, Fernando. Boa tarde para todos os participantes. Na verdade, só corroborando com o que já foi dito, né, do ponto de vista até de saúde, o manual ele é bem sucinto. Talvez seja impossível para quem não vive a realidade de municípios que nem Ribeirão Preto, mesmo Pelotas, que tem uma infraestrutura, universidades federais, sugerir alguma coisa que dificilmente já não tenha sido pensado ou já não tenha sido planejado. Mas a verdade é que o manual ele buscou ser sucinto para orientar municípios que são muito mais carentes de infraestrutura ou mesmo tem município que nem médico tem disponível aqui na nossa realidade no sertão. A nossa região também tem uma cidade com 350 mil pessoas, vizinha Juazeiro, separada pelo Rio São Francisco, com mais 250 mil, mas nós também somos polo de uma região de mais de 2 milhões de habitantes, sendo que a diferença é que a nossa distância para a capital do estado são cerca de 800 quilômetros. Então, não tem como não pensar em que esse problema tem que ser resolvido na nossa localidade, não haveria logística possível para transferir esses pacientes para outro local, mas a gente também tem essa matemática desfavorável, onde o número de leitos de terapia intensiva, o número de leitos hospitalares, nem é tão aquém do que seria recomendado, mas o que acontece é que muitos desses leitos estão em hospitais de cidades, municípios pequenos, com baixa capacidade resolutiva. E, às vezes, esses leitos, enquanto os leitos das regiões polo estão sobrecarregados, a gente tem, às vezes, 70% de ociosidade nos leitos dos hospitais menores. A questão de respiradores e EPIs, elas não são um problema exclusivamente nosso, são um problema mundial. O próprio Estados Unidos, que é o país que tem o maior número de leitos de UTI por habitante, está sofrendo com isso, a gente tem visto. A carência estimada de respiradores só em Nova York são de 30 mil unidades, eles conseguiram 12 mil unidades, e certamente se tivessem conseguido as 30 mil unidades, quem são os profissionais que vão operar um quantitativo tão exorbitante de aparatos que nem esse? A mitigação, ela já começou, certamente vamos ter números crescentes nos próximos dias. Difícil epidemiologicamente dizer quando vai ser o pico da curva, quanto tempo vai durar, porque a nossa realidade é muito diferente dos países que tiveram os melhores sucessos. Isso que diz respeito, sobretudo, à questão de quantos pacientes, quantos testes estão sendo feitos. Certamente a gente deve ter um incremento nos próximos dias ou semanas de testes, mas ainda assim o número para 210 milhões de habitantes seria muito maior do que foi anunciado pelo Ministério da Saúde. Então é esperado que a nossa curva tenha sido atenuada por esses movimentos iniciais de isolamento social, mas certamente vai ser uma curva longa e, sobretudo, em locais mais pobres, quanto mais isso demorar para chegar, maior a chance da gente contar com o apoio de outras cidades que vão ter superado esse problema antes. A gente vai ter que dividir o pão que a gente não tem para poder tentar, com esse cobertor curto, proteger a todos. Mas vai ser difícil. Talvez um dos pontos menos comentados até então é a questão dos serviços funerários. Eu acho que esse vai ser um outro gargalo importante que acaba escapando a esse planejamento inicial de testar, dar suporte de terapia intensiva e suporte intermediário.
esse vai ser um problema mais grave. Isso já tem sido experimentado em outros países. Qual vai ser a melhor estratégia para enfrentar isso? Vai ser difícil, porque cada estado e cada município tem uma lógica diferente. Enquanto no serviço em São Paulo, o serviço é municipalizado, em outros lugares o serviço é basicamente privado. Qual é a capacidade desses pequenos fornecedores de entregarem o material funerário e qual a lógica de enfrentamento que eles têm para estocar corpos que eventualmente não possam ser cremados ou enterrados? Isso é um outro problema que a gente precisa começar a antever. Além disso, a gente precisa considerar que talvez o socorro de mais EPIs e esses cenários não aconteçam. A gente precisa racionalizar talvez outras medidas, né? Talvez, em vez de pensar nos aventais descartáveis, que são sonho de consumo, talvez pensar em materiais que possam ser lavados e, eventualmente, possam ser processados e reutilizados. A lógica das máscaras N95 já tem acontecido isso, inclusive nos Estados Unidos, a orientação para esterilização, e tem alguns protocolos que são bem aceitos. E a gente vai ter que dar nó em pingo d'água nesse processo. Não dá para esperar que isso vai ser solucionado nem só com dinheiro e nem de outras fontes. 95% dos insumos são produzidos na China, desses descartáveis, então a China está retomando a produção agora, e imaginar que isso vai, nesse primeiro momento, ser disponibilizado para todos vai ser muito difícil. Eu acho que essa parte de segunda porta, como tem sido proposto em outros lugares, é uma questão prioritária. Os nossos pacientes com câncer, pacientes idosos, pacientes que frequentam regularmente os serviços de saúde, eles vão ter uma restrição de atendimento, mas essas doenças vão continuar lá. Então é importante a gente separar principalmente esses idosos de contato com as síndromes gripais. Nós temos visto aqui no Nordeste até uma incidência maior de complicações nesse primeiro momento associadas ao H1N1 do que propriamente ao Covid. Então isso é uma outra coisa que tem que ficar atento ao tratamento. Se não tiver disponível teste rápido, diagnóstico clínico, eventualmente a necessidade de cobrir tratamento para outros vírus respiratórios. E a gente espera que, em curto espaço de tempo, a gente possa ter disponível não só a vacina, mas uma terapêutica eficaz para amenizar e diminuir o tempo de hospitalização desses pacientes, sem pensar ainda nas sequelas respiratórias que esses pacientes possam desenvolver ou que vão ser necessárias em tratamento mais prolongado. É isso, Marcato. Fico contente em ver a iniciativa de vocês. Fico contente também de ver os preparativos desses municípios polo. Parece que estão sendo bem estudados e bem planejados, não só para ofertar melhor cuidado de saúde, mas também para não desperdiçar recurso público. E a ideia é, se a gente puder contribuir, respondendo alguma dúvida, estamos aqui à disposição. Obrigado, Paulo. Eu queria, então, rapidamente só fazer uma menção de que o manual também já está disponível no site da Frente Nacional dos Prefeitos. Nós vamos organizar oportunamente um novo webinar para os secretários de saúde, e desde logo convidar novamente a prefeita Paula, o prefeito Duarte ou seus respectivos secretários para que possam se juntar a esse esforço e trazer esse depoimento tão importante. Como o Paulo coloca, os municípios polos saem na liderança de preparativos, e eu acho que a gente precisa ajudar a transferir essa tecnologia rapidamente, né? Então, só uma nota: o manual tem uma seção jurídica também, que foi elaborada por um conjunto de professores da Fundação Getúlio Vargas, tratando especificamente da Lei 13.979, e, de maneira geral, autorizou uma contratação emergencial de maneira muito flexível.
muito positiva, ou seja, com um tipo de precificação bastante célere que pode ser feita. A preocupação que surge sempre é como os tribunais de conta, passado essa pandemia, vão enfrentar esses contratos feitos no calor do momento, né? A nossa visão aí, como academia, é de que esses contratos, enfim, que a tomada de decisão ela tem que ser rápida. O fundamental é que os processos estejam bem instruídos, mas que há, assim, a base legal para essa contratação emergencial, dentro de padrões simplificados, com um termo de referência simplificado, um projeto simplificado, e não poderia ser de outra forma. Então, eu acho que também um pouco do nosso papel é sensibilizar os órgãos de controle que em algum momento vão se deparar com esses contratos que foram firmados e que precisam, desde logo, estar engajados para apoiar os gestores que estão na linha de frente e que estão tomando as difíceis decisões agora. Eu queria, então, rapidamente, antes da gente passar as perguntas ao prefeito Duarte, à prefeita Paula, e aí migrar para o encerramento, que eu pediria uma palavra final, então, do Armin, do Pedro, e deixarei o Gessner para fazer o encerramento, que o Dr. Hugo Marques da Rosa, que é presidente da Método Engenharia, possa rapidamente nos contar a experiência que foi desenvolvida agora com o município de São Paulo, de adaptação dos centros educacionais dos CELS, né? E também nós temos uma segunda experiência que consta do manual, que foi feita no estádio do Pacaembu pela Progen Engenharia para os hospitais de campanha. Então, doutor Hugo, muito obrigado pela sua presença e, por favor, conte para nós essa experiência. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Só gostaria de saudar e fazer uma correção na menção do prefeito Duarte Nogueira. Eu não era tão teen naquela época, hoje eu já passei dos 70, então já estou no grupo de risco faz tempo. Mas eu não sou epidemiologista, mas eu faço conta. E eu considero que os números de letalidade do coronavírus que têm sido divulgados são muito aquém da realidade que nós estamos vendo no mundo. Quer dizer, a gente só pode, do meu ponto de vista, calcular a letalidade quando você tem um caso resolvido, ou seja, a pessoa se recuperou ou a pessoa faleceu. E se nós pegarmos no mundo hoje esse número, a letalidade é 19%. Ela começou mais baixa, no início era só a China, era em torno de 3%, mas depois, com a entrada de Itália, Espanha, etc., os números são muito maiores. E quando nós comparamos essa relação de mortalidade dos casos que estão resolvidos, um dos países que está com um número muito baixo é a Alemanha, o outro é a Coreia do Sul. E a única razão que nós podemos atribuir essa letalidade muito mais baixa para esses países é que tem uma rede de hospitais, um número de UTIs em relação à população e em relação ao número de contaminados, que permite dar um perfeito atendimento para todos os contaminados que necessitam de UTIs. Então, eu acho que a gente pode associar a letalidade à disponibilidade de UTIs. A segunda questão que nos preocupa também é o número de profissionais da saúde contaminados nos vários países. Nós vimos casos, eu não tenho dado percentual, na China, inclusive médicos que lideraram o processo no início foram contaminados e morreram. Na Itália, num certo momento, foi divulgado que 8% do total de contaminados eram profissionais da saúde. Na Espanha, esse número subiu para 14%. E aqui no Brasil, aqui em São Paulo, nós vimos já os casos divulgados de sírio-libanês e Einstein, que tem um número já grande de profissionais contaminados, e são profissionais que dispõem de toda a segurança biológica. E aí isso traz para nós a questão da segurança biológica para as equipes médicas, que no futuro nós podemos ter respiradores para todo mundo e não temos médicos para operar, e não temos enfermeiras para operar esses sistemas. Então, nós procuramos desenvolver um projeto partindo de uma escola. A vantagem desse projeto é que a tipologia das escolas é mais ou menos semelhante em qualquer lugar do Brasil. Você tem prédios de 1 ou 2 pavimentos e você tem um corredor com salas de aula dos dois lados e algumas instalações de apoio, alguns lugares de ginásio de esportes. Então, é muito fácil a gente construir UTIs desse tipo de situação. O nosso projeto é adaptável, acho que em princípio, a qualquer escola. E o grande diferencial é a segurança biológica. Então, o nosso projeto tem ar-condicionado com pressão positiva nos corretores,
pressão negativa nos quartos, e tanto o ar que é insuflado quanto o ar que é retirado por exaustão, filtrado dentro das normas de filtragem hospitalares. Também dispõe de centrais de gases, dispõe de morgue, quer dizer, dispõe de todas as instalações, cozinha, para que realmente a escola possa funcionar como um hospital. E o custo do projeto é um custo muito inferior a um hospital. Nós chegamos a um custo da ordem de 10%, comparando esse projeto que nós fizemos para 260 UTIs e 60 leitos para primeiro atendimento, para casos mais leves, são 320 leitos, e o custo médio do leito é cerca de 10% do custo médio de um hospital aqui em São Paulo, dos hospitais públicos em São Paulo, onde apenas 8% dos leitos são UTI. No nosso caso, mais de 75% dos leitos são UTI e o custo é 1/10 do hospital convencional. Então, esse projeto está à disposição das prefeituras, nós podemos apresentar na medida que haja interesse. Obrigado, doutor Hugo. Eu queria, então, aqui passar, em função do avançado do tempo, de fazer uma pergunta aqui dos nossos ouvintes, à prefeita Paula, e não sei se ainda temos o prefeito Duarte, mas a prefeita Paula, então, prefeita, a dúvida que temos aqui de um dos nossos ouvintes, ela diz respeito a questão orçamentária municipal e como que a prefeitura está fazendo para se preparar para esses gastos adicionais que virão, se tem algum segredo de como gerenciar esse tipo de gasto, aonde contingenciar, se existe algum tipo de linha de financiamento que a prefeitura está tentando acessar, ou mesmo através para compra de equipamentos, como que isso está colocado aí na sua gestão à frente da Prefeitura de Pelotas? Boa pergunta. Na verdade, os municípios brasileiros vivem uma crise muito grande, né? Com algumas exceções, municípios que costumam ter receitas específicas, mas a média dos municípios brasileiros é de enfrentamento de grandes dificuldades. Basicamente por conta, né, de que existe uma concentração do bolo tributário na União. Não vou entrar nessa discussão que é longa e vem sendo feita há muito tempo pelos prefeitos. Aqui em Pelotas não é diferente. A gente já vinha numa situação bastante difícil. A gente estava conseguindo melhorar as nossas receitas, otimizar as receitas, mas as despesas não param de crescer. São despesas sobre as quais o gestor não tem controle. Pagamentos precatórios, por exemplo, que é determinado pelo Tribunal de Justiça e sujeito a sequestro, inclusive, se a gente não seguir a linha, não seguir a risca o que é definido pelo tribunal, que é acertado com o tribunal, a folha de pagamento disparando, até porque a gente precisa dar conta de algumas decisões também que são tomadas em Brasília, como, por exemplo, desde 2016, toda criança de 4 anos tem que ter vaga na escola. Eu concordo com essa decisão, mas isso foi decidido sem que o orçamento dos municípios tenha sido alterado, né? Sem que tenha vindo novas receitas para que a gente faça frente a esse tipo de coisa. Enfim, então a gente vinha com dificuldades e, obviamente, nos deparamos agora com essa pandemia e com a necessidade absoluta de fazer novos gastos, né? Sem a questão da responsabilidade fiscal, que é tão presente, pela qual a gente luta tanto, não, mas que agora não tem cabimento no momento em que a sociedade enfrenta uma tragédia como essa. Então, o que a gente tem feito aqui, obviamente, que a saúde em primeiro lugar. A gente está adquirindo equipamentos à medida do possível, todos os respiradores que a gente encontra ainda no mercado, mesmo usados, a maioria usados, a gente está adquirindo. A gente está também adquirindo EPIs nós estamos gastando, resumindo, é isso. E como é que vamos fazer frente a isso, né? Porque a gente não emite dinheiro, né, no município. Nós vamos, obviamente, depender de decisões nacionais. A União vai, assim como tem já tomado algumas decisões em relação
repartição de recursos justamente com a camada mais vulnerável da sociedade, vai precisar tomar algumas iniciativas em relação aos municípios. Mas aqui eu gostaria de dizer o seguinte, nós tivemos um apoio também de alguns setores, por exemplo, nós temos fundos municipais, né, com destinação específica dos recursos, por exemplo, o Fundo de Sustentabilidade Municipal, o Fundo do Meio Ambiente, o Fundo do Patrimônio. A Câmara de Vereadores em Pelotas, especificamente, estava fazendo um fundo há alguns anos para aquisição de uma sede própria, e esses conselhos, esses fundos são gerenciados por conselhos. Então, o Conselho do Plano Diretor, que gerencia esse Fundo de Sustentabilidade Municipal, assim como o Conselho do Meio Ambiente e os vereadores, a Câmara de Vereadores, eles disponibilizaram esses recursos dos fundos para a utilização do coronavírus, seja para aquisição de equipamentos, seja para aquisição de alimentos para as famílias vulneráveis. Então, nós estamos usando também esses recursos, né? Nós, obviamente, vamos ter que disponibilizar os cofres públicos, mas estamos inicialmente usando esses recursos que eram vinculados e que foram abertos, né, diante da pandemia. E esperamos a Frente Nacional de Prefeitos, algumas ações que estão sendo encaminhadas, por exemplo, pela Frente Nacional de Prefeitos. Uma delas é o não pagamento, por exemplo, de custos tributários, então com o INSS. A gente está procurando também negociar com os tribunais de justiça, com o Poder Judiciário, né, em nível nacional, que se interrompa também o pagamento de precatórios, que os municípios deixem de cumprir algumas obrigações para poder ter né, poder respirar e usar esses recursos na pandemia. Acho que a gente espera respostas nesse sentido, porque a gente sabe que não só a gente vai precisar gastar mais, como as receitas municipais, as receitas públicas tendem a diminuir. Como a sociedade está vivendo essa crise econômica, né, de modo geral, as pessoas, elas não vão deixar de comprar o alimento para suas famílias, antes vão deixar de pagar os impostos, os tributos, é natural. Nós tomamos, inclusive, algumas iniciativas aqui, nós temos uma autarquia de saneamento, nós cancelamos o corte de água, né? Não é possível que num momento como esse a gente vá cortar a água de alguma família. A gente já suspendeu o pagamento das pessoas inscritas no cadastro social, aquelas mais vulneráveis. Então, a gente já está tomando algumas iniciativas para facilitar a vida das pessoas, mas sabe que com tudo isso as receitas vão cair. Então, as receitas vão cair, as despesas vão aumentar para um tipo de ente, que é o município, que já vinha sofrendo enormes dificuldades orçamentárias. O país vai ter que encontrar conjuntamente uma solução para isso. Perfeita, muito obrigado pelo seu tempo. A gente sabe que ele é muito precioso aí nesse enfrentamento. Realmente foi muito rica aí esse depoimento e essa troca de experiência. Eu queria, então, como o nosso tempo já está estourando, que o Pedro o Anand pudesse fazer um rápido comentário final e aí deixar que o Gessner faça o encerramento do nosso webinar. Marcato, acho que uma notícia positiva para trazer em meio aí a nossa listagem de problemas e quais são as ações que os municípios estão agindo. Eu tive ontem uma conversa com o professor Marcelo Rufo, da USP, da Poli, e eles estão com um projeto fantástico de construção de respiradores a baixíssimo custo. O projeto está bem adiantado, receberam apoio do governo federal, do governo do estado de São Paulo e também do Ministério da Defesa. Então, ele dividiu ali em 3 frentes, só para aproveitar o momento da webinar para comentar. Eles estão apoiando e convocando a iniciativa privada a ajudar as empresas que já produzem respiradores no Brasil, porque o Brasil sempre teve uma força produtiva de respiradores muito boa. A segunda frente que a USP está apoiando é o apoio às empresas que fazem a manutenção dos respiradores, e o professor Rufo me encaminhou ontem quais são, eu posso compartilhar aqui junto ao webinar. Estão em 12 localidades, em 12 estados, melhor dizendo,
E a terceira frente que ele gostaria de não usar, mas ele tem certeza que infelizmente vai ter que lançar mão, é a produção em larguíssima escala dos respiradores, que a USP está à frente. Então, isso para a prefeita Paula, acho que é um ponto positivo para você estar em contato. Eu também conversei com a Cláudia da UNOPS ontem, a representante da UNOPS no Brasil, e ela ficou muito feliz de saber e vai entrar em contato com o time da USP. Aqui para dizer as nossas próximas ações, a gente, a CRI, ela ataca 3 frentes diferentes, né? É a questão hospitalar, social e econômica. Então, a gente imagina criar mais 2 guias, um para a questão social e outra para a questão econômica, juntando as práticas que estão sendo feitas em outros países, e colocar mais energia na plataforma que a gente desenvolveu junto com o Pacto Global da ONU e com a empresa Atos, que é esse matchmaking em quem pode doar, junto quem efetivamente precisa e tem urgência. Então, essas são as nossas iniciativas, e o guia foi, acredito eu, que um bom começo para colaborar com a crise. Obrigado, Fernando. Amém. Prezados, muito obrigado pelas explanações. Os problemas enfrentados pelas prefeituras a gente conhece bem. Hoje temos um problema muito importante, que é a coordenação da inteligência que chega a vocês de uma maneira talvez desorientada. Eu acho que essa iniciativa aí colocada pelo SAD, pelo Marcato e nossa, é uma maneira de talvez optimizar essa inteligência para vocês, e não só isso, mas como também trazer uma plataforma de fornecedores doadores. Eu queria deixar, depois eu posso colocar aí na plataforma mais abertamente, Marcato, mas o benchmark que a CGLA tem feito em relação à proximidade da realidade brasileira não são os projetos que estão sendo colocados aí, Singapura, Coreia do Sul, Itália, e sim o que foi feito no Vietnã. É uma coisa que a gente está estudando. O Army Corps of Engineers nos ajudou a mapear as iniciativas que o governo do Vietnã fez, e eu gostaria de colocar aqui, olha, realmente eles conseguiram fazer uma coisa que infelizmente eu acho que a mídia não está pegando, a gente não está aprendendo com isso. Eu queria deixar isso, vou compartilhar isso no grupo, obviamente. Em relação aos respiradores e os ventiladores, eu acho que é o grande gargalo que a gente vai ter já em 2 semanas, dependendo de como for a curva. Estamos também trabalhando com fornecedores de ventiladores muito baratos na Índia, né? Que a gente também vai trazer aqui como uma opção, com uma patente aberta para uma doação mesmo, tá? E a gente, obviamente, o grande crux da questão aqui é a gente conseguir deslanchar isso com recursos. E aí a gente tem que fazer essa ponte muito fortemente com o governo federal. Espero que a nossa iniciativa ajude, e essa iniciativa com os filantrópicos privados, tá? Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar isso com vocês e aprender tanto com vocês todos. Obrigado, Arno. Gessner. Olha, eu queria agradecer a todos. Vou ser muito breve, porque pelos depoimentos aqui da prefeita Paula Mascarenhas, do Pedro Saad, Paulo Saad, do Anan, do Hugo Marques da Rosa, aqui do Hisham Amida, e todos os participantes. Eu acho que a agenda de vocês está repleta de ações extremamente importantes. Eu não quero tomar mais do que 1 minuto para agradecer muitíssimo a disponibilidade de trocar essas experiências. Acho que a prefeita Paula nos deu um quadro muito interessante de articulação com a iniciativa privada, de articulação com a academia, de organização com os parcos, recursos existentes. A gente sabe que o impacto fiscal desta crise é brutal, e, sobretudo, sobre os municípios, que têm um declínio fenomenal das transferências. Conversava com o Fernando hoje mesmo. Nós faremos um webinar na semana que vem sobre a crise do ponto de vista econômico. Naturalmente, convidamos a todos que estão aqui.
E eu acho que, a partir do depoimento da prefeita Paula, a partir do depoimento do prefeito Duarte Nogueira, nós deveríamos pensar em dimensionar o impacto fiscal e também em fatores mitigadores desse impacto fiscal. Naturalmente, essa plataforma onde doadores podem oferecer recursos, onde o setor privado pode realmente aportar recursos, me parece fundamental, porque é claro, evidente aqui nessa discussão, que a cobertura é muito curta, problema muito grande, mas, ao mesmo tempo, a gente sai muito otimista, porque a iniciativa de vocês, a iniciativa da prefeita Paula, do prefeito Duarte Nogueira, mostram que esse país tem lideranças para enfrentar essa crise. Então, eu queria agradecer enormemente a Boa Associados, estou orgulhosa de ter hospedado virtualmente a todos vocês. Muito obrigado.